Oi, aqui é Daniel e nesse momento eu tô na Dinamarca. E quando eu tava numa ilha chamada Erro, eu gravei um vídeo falando sobre as épocas do ano e as melhores épocas para viajar para a Europa. Então, se você estivesse planejando para vir para a Europa, esse vídeo vai te ajudar bastante a definir a época mais interessante para você. Agora, ainda mais importante que definir a melhor época é entender o que você vai encontrar em cada estação do ano, em cada época. Isso sim vai fazer diferença no seu planejamento. Então dá uma olhada nesse vídeo que eu falo bastante sobre isso tudo. E o mais legal é que esse vídeo também, eu gravo ele na cidade de Erro, que é uma cidade incrível, cidade de contos de fadas, realmente, que tem aqui na Dinamarca. Então dá uma olhada, eu acho que vai te ajudar bastante no planejamento e você vai ver uma cidade incrível. Então vamos começar falando da alta temporada, que seria basicamente o verão. O verão costuma ser sempre, obviamente, mais quente, mas também mais movimentado, porque o clima está mais quente, também é um período meio que de férias, principalmente para crianças, adolescentes e tal. E aí faz com que os pais só consigam tirar férias nessa época. Isso faz mais gente por conta dessa demanda toda, obviamente. Os preços sobem, não só de passagem aérea e tudo, mas também de hospedagem, até os restaurantes. Muitos deles ajustam o preço durante o verão. Por outro lado, as cidades estão mais cheias. Pode ser bom ou pode ser ruim, né? Tem cidade que fica muito cheia realmente. E tem cidade que fica mais interessante quando você está visitando ela no verão. Então tem cidades aqui, principalmente os países mais ao sul, que ficam bem quentes. Países na Itália, na Espanha e tal. Cidades, né? Acabam ficando muito, muito quente. Até para os brasileiros mesmo acostumados com mais calor e tudo, é realmente delicado, tá? Fica muito, muito quente. Isso faz que você tenha mais atenção na hora de reservar sua hospedagem, que você reserve um lugar com ar-condicionado. Tem muitos países que no verão você não consegue ficar na boa sem ar-condicionado, é realmente muito calor. Então, essa é uma coisa muito interessante para você prestar atenção. Uma outra coisa também importante é escolher os países com base nisso, né? Por exemplo, como eu falei, eu tô aqui na Dinamarca agora. Se fosse outono, inverno, assim, com certeza aqui não seria a minha opção de país para visitar, porque chega a ser muito frio e o verão mais ou menos vai de junho até agosto. Então estou no final e por isso que eu tô aqui visitando a região da Escandinávia e tal, para aproveitar essa época do ano, porque qualquer outra seria muito, muito mais frio do que se espera. Sem falar que no verão você tem mais tempo de luz do sol, né? Porque acaba escurecendo mais tarde. Então, no verão, você vai ter cidades anoitecendo lá por 10, 11 horas da noite. Depois vem a baixa temporada, né? A baixa temporada vem mais ou menos de novembro até mais ou menos março. E a sua experiência pode ser completamente diferente entre o inverno e o verão. Tudo que você viu no inverno muda tudo. O principal é você já saber o que você vai encontrar, né? E como eu disse, no inverno é completamente diferente. Em vez de muito cheias cidades, tal como acontece no verão, você já vai encontrar cidades bem mais vazias. Principalmente os países mais ao norte vão ficar muito, muito frio. Então, se você realmente não está acostumado com o inverno, é um pouco delicado porque é realmente muito frio. Em compensação, os preços abaixam bastante. A demanda diminui. Preços de passagens aéreas, hospedagens, restaurantes e tudo, pode ser que fique bem mais barato do que você pagaria no verão, por exemplo. Restaurante, por exemplo, no inverno, alguns casos, algumas cidades, principalmente cidade menor, mais turística e tal, pode ser que fique muito, muito mais barato. Em alguns casos, principalmente cidades pequenas, você vai ver muitos restaurantes simplesmente fechados, porque o dono ali aproveita uma cidade que praticamente não tem demanda nesse período para tirar umas grandes férias, das férias para os funcionários e tudo. Então tem muita chance de encontrar coisa fechada, então é legal observar isso daí. Mas ao mesmo tempo você tem uma probabilidade de conseguir mais economia em hotéis, hospedagens no geral, né? A demanda cai bastante. Para uma hospedagem, passar uma noite sem ninguém, né, hospedado ali, é um dinheiro que não volta mais. Então, muitas vezes, o dono e tal está disposto a dar um desconto, um bom desconto, só para não passar aquele dia vazio e não perder muito, né? Até para você pegar um desconto nesse sentido, manda direto um e-mail ou liga e tal para essa hospedagem no geral. Agora, dentro desse período todo, não esquece que tem Natal, Ano Novo, aquelas festas de fim de ano. É como se fosse uma pequena alta temporada no meio de uma baixa temporada. Então, óbvio, se você está indo ali poucas semanas do Natal, você tem uma tendência de tudo voltar ao que é na maior parte do ano, né? Falando em Natal, talvez seja uma das partes mais empolgantes, assim,
de viajar no meio do inverno. Várias cidades estão em festa, né? Basicamente por causa desse período de fim de ano, muita coisa ligada ao Natal. Normalmente o mês de dezembro inteiro que vão ter as festas de Natal nas cidades. E para mim, uma das melhores experiências que você pode ter durante essa baixa temporada é justamente esse período do Natal. Então vale a pena botar isso aí na sua listinha de lugares para visitar, de experiências para se ter, que é passar o Natal na Europa. E por último, a temporada mediana, né? Vamos dizer assim, a média temporada, que é justamente entre mais ou menos março até meados de junho, e a primeira fase, né? E a segunda vai ser mais ou menos setembro, outubro, novembro. É o que eu considero assim o melhor da mistura entre baixa temporada e alta temporada. Os preços não vão estar tão caros do que o verão, né? Do que a alta temporada, então eles vão estar mais baratos do que isso, mas ao mesmo tempo eles não estão tão baratos quanto a baixa temporada, né? Quanto o inverno. Então é meio que o melhor dos mundos aí. Você consegue ainda ter um clima muito agradável, só que gastando um pouco menos. As cidades não vão estar tão cheias, mas ao mesmo tempo não vai estar tão vazia, e esse tipo de coisa assim facilita bem a viagem nesses períodos assim de média temporada, porque você consegue aproveitar o melhor dos dois mundos. Lógico que não vai estar tão quente quanto o verão, mas também não vai estar tão frio quanto o inverno. Principalmente na primavera, que pessoalmente eu acho a melhor época para ir, para quem pode, né? Porque tem a questão de férias, esse tipo de coisa, mas se você puder ir mais ou menos abril, maio, junho, alguma coisa assim, melhor. O clima já vai estar mais agradável, tá mais para os países do sul. Para os países do norte ainda vai estar um pouco frio, tá? Não vai estar tão agradável nesse ponto, mas já é uma época que você já consegue ir, principalmente se for logo ali perto do verão, então fica mais agradável para ir. É legal você ter atenção a isso, saber o que você vai encontrar, dependendo do país onde você vai estar. Não tem hora ruim, época ruim. O que tem é você saber estar preparado para o que você vai encontrar pela frente. Em resumo, é isso mais ou menos o que acontece nesse período. O ideal é que você decida sempre em conjunto a cidade que você quer visitar, se ela está boa naquele período que você tem, ou escolher o período com base na cidade que você quer visitar. Essa é mais ou menos a dica, eu espero que te ajude. E se você já viajou para cá em outros períodos e tal, me diz o que você achou, qual o período que você mais gosta e tal. Como eu falei, para mim o melhor é a primavera, e se eu conseguir ainda ficar entre meados de maio até meados de junho, para mim é o melhor do melhor. Mas como eu te falei, o principal é descobrir primeiro se aquela cidade bate legal com aquela data, beleza? Não deixe de baixar o e-book completo lá em goeuropa.com.br/Eurotrip. Esse é um e-book gratuito, onde eu dou muito mais dicas sobre esse tipo de coisa e por muitas outras. Tudo de graça, só baixar lá, goeuropa.com.br/Eurotrip. Te vejo no próximo vídeo, abraço!